Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Nós temos sempre novidades de sociologia, ciência política, atualidades, cinema, literatura e muito mais. Vamos falar sobre o Estado capitalista moderno, liberalismo e neoliberalismo. Vamos saber o que significa cada um desses aspectos aí, ou seja, o que significa capitalismo, liberalismo, neoliberalismo e como isso aconteceu no mundo até os nossos dias. Quais os contextos históricos que formaram o capitalismo, o liberalismo e o neoliberalismo. Vamos começar então pelo sistema capitalista. Nós tivemos pelo menos 4 tipos de, no caso de modos de produção, segundo a nomenclatura dada por o Karl Marx, nós tivemos 4 tipos de modos de produção, que é aquilo que se relaciona ao trabalho, o modo como se dá o trabalho numa dada sociedade. Então, digamos, nos primeiros momentos da humanidade, tivemos o modo de produção primitivo, no qual não existia Estado, por exemplo, e os indivíduos viviam procurando alguma coisa para se alimentar, pela coleta, sendo coletadores, né, das frutas, por exemplo, e aí depois foram descobrindo, inclusive, a agricultura, a pecuária, com o desenvolvimento. Então, nesse modo de produção, não havia um Estado, um poder assim definido como nós temos hoje. Depois passa-se para o modo de produção escravista. Aí nós já temos um modo de produção que o ser humano passa a escravizar o outro. O indivíduo escraviza o outro, grupos escravizam os outros. É o caso que aconteceu com os processos de colonização. Escravizaram os povos indígenas, os negros, como aconteceu em várias partes do mundo, como é o caso do Brasil. No modo de produção escravista, o ser humano passa a ser escravo, fica totalmente à mercê do seu proprietário. Ao longo do tempo, depois na Europa principalmente, vamos ter o modo de produção feudal. Esse modo de produção ele vai ser muito parecido com o escravista. E qual a diferença? É porque no feudalismo, tudo que gira em torno da terra, o trabalhador ele pertence também à terra e pertence ao seu patrão, ao senhor. Ele vai ser uma forma de escravo. A diferença fundamental entre o escravo e o servo é que o servo ele vai ter pelo menos um dia, por exemplo, algumas horas disponível para produzir para si e para a sua família. Então ele vai ter uma pequena liberdade no modo de produção feudal. A época do feudalismo, isso aconteceu principalmente na Idade Média. E aí depois, com o desenvolvimento da sociedade, a necessidade principalmente de produção de mercadorias, e aí vamos ter o modo de produção capitalista. E nesse modo de produção, nós já temos o trabalhador que passa a ser uma mercadoria e ele vai vender a sua força de trabalho, que é a única coisa que ele tem para buscar conseguir alguma coisa para se manter. E aí ele passa a ser um trabalhador, vai trabalhar, por exemplo, por semana, ou por diárias, ou por quinzena, e ele vai vender a sua força de trabalho de acordo com o que é estabelecido pelo mercado. Hoje, por exemplo, temos um salário mínimo, um trabalhador que trabalha 8 horas, que recebe um salário mínimo, o salário que deve atender às necessidades básicas do trabalhador, como se alimentar, se vestir, se divertir. E aí, com a luta dos trabalhadores, vamos ter aí um quinto modo de produção, que vai ser o modo de produção socialista. Esse modo de produção que, em vez de focar no lucro, ele vai focar na igualdade. É o modo de produção socialista para depois chegar ao comunismo. E vamos falar então sobre o capitalismo, que é o modo preponderante na maior parte dos Estados-nação, os chamados países. Nós temos aqui essa figura, a figura do capitalista, que abarca todos os trabalhadores, é dono da fábrica, das máquinas e dono também dos trabalhadores, da força de trabalho dos trabalhadores. O capitalismo ele é um sistema que se baseia no lucro.
tendo o trabalhador como um assalariado que se transforma numa mercadoria. Aí se você perguntar como é essa história de um trabalhador ele se transformar em uma mercadoria. Então, dando continuidade, o que significa essa história do trabalhador se transformar numa mercadoria? É simples. Como ele não tem a fábrica, a máquina, ele não é dono dos meios de produção, então ele, para viver, ele vai precisar vender a única coisa que ele tem. E ele vende o que ele tem, que é essa força de trabalho, essa capacidade de produzir. Vai trabalhar, por exemplo, durante 8 horas, 10 horas e vai receber um salário para a sua manutenção. Então ele vai se transformar também numa mercadoria. Segundo Karl Marx, quando o trabalhador se transforma segundo Karl Marx, quando o trabalhador se transforma numa mercadoria, é devido à forma como o capitalismo ele vai se utilizar da força do trabalho do trabalhador, vai pagar um mísero salário e ele não vai ter o poder, suficiente sobre a mercadoria que ele produz. Ele vai estar alienado daquilo que ele produz. Então aí ele se transforma também numa mercadoria. Quais as características do capitalismo? Primeira coisa, propriedade privada dos meios de produção, acúmulo de riquezas, trabalho assalariado e toda produção visa o lucro. Está aí as características do capitalismo. Como funciona o Estado no capitalismo? O Estado ele é mínimo, ele se baseia no liberalismo. Essa ideia de Estado mínimo significa que ele não tem uma responsabilidade social. Os serviços essenciais ficam à mercê do mercado, da iniciativa privada, e daí ele vai se basear no mínimo possível para atender os interesses da iniciativa privada, do indivíduo, que é o que o liberalismo defende. Então, ele existe para defender a propriedade do indivíduo. Isso é o que caracteriza o Estado capitalista liberal. O Estado capitalista ele substitui o antigo Estado feudal. Aquilo que eu falei, você tinha um Estado, você tinha um modo de produção feudal, e aí você tinha um Estado feudal com os reis, com os senhores feudais, e aí, inclusive, aquela nomenclatura de conde, de condessa, de marquês, você vai encontrar nesse período aí do Estado feudal. Com o fim do Estado feudal, vamos ter o Estado capitalista, que vai se caracterizar principalmente a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, vai se materializar na sociedade. Os teóricos socialistas Marx e Proudhon foram os primeiros a utilizarem o nome capitalismo para questionar esse sistema. Como ele se baseava no lucro, então Marx e Proudhon passou a chamar de capitalismo e assim ficou até os nossos dias, de modo que os próprios capitalistas eles não tinham essa nomenclatura, eles não chamavam de capitalismo, eles achavam que era um processo natural essa questão de se ter uma indústria, de se ter uma empresa e de mandar na maioria dos trabalhadores. A base do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, no caso a terra, as máquinas, fábrica, imóveis, e aí também o capital, que é o dinheiro. Então aí está a base do capitalismo. Duas classes são fundamentais no capitalismo: os donos dos meios de produção, que são os capitalistas, e os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Aí, para se entender melhor, temos aí uma pirâmide mostrando como essa pirâmide é organizada no mundo no sistema capitalista. O capitalista está no topo e os trabalhadores na base, que sustentam os capitalistas. Então está aí a base da sociedade é os trabalhadores, a base da sociedade capitalista, enquanto que o capitalista é uma minoria da população, digamos 1%, que mandam nos trabalhadores. O capitalismo ele tem uma relação direta com o liberalismo. O liberalismo significa o livre mercado, a não interferência do Estado, principalmente na economia.
Então daí a defesa do liberalismo, a não intervenção do Estado na economia. Hoje nós temos cada vez mais os partidos de direita e conservadores com essa defesa muito forte do livre mercado e do processo de privatização das estatais para se ter um Estado mínimo, para que não haja nenhuma intervenção na economia. São princípios do liberalismo: a propriedade privada, o indivíduo e a liberdade. Princípios centrais do liberalismo. Lembrando que a propriedade privada ela vai ter uma defesa muito forte com um clássico do período do Iluminismo chamado John Locke, que ele vai defender a ideia de que a propriedade privada é um processo natural do indivíduo na sociedade. Com a sua habilidade, ele pode adquirir propriedade. Então, ele considera a propriedade privada um direito natural. E aí, na época, já incluía os escravos como propriedades. Bases teóricas do liberalismo, como acabei de falar. O Locke defende a propriedade privada como direito natural. O Adam Smith, que é considerado um clássico da economia, ele vai dizer que o crescimento econômico se assenta nos trabalhadores que produzem riquezas. Quem produz riquezas são os trabalhadores. Esse desenvolvimento capitalista ele vai ter como base o trabalho dos trabalhadores. E existe uma teoria da mão invisível defendida por Adam Smith, que significa que a concorrência, o mercado organizaria a sociedade. Seria uma capacidade autorregulatória do mercado, que na prática isso vai ser uma falácia. Na prática, essa mão invisível, na verdade, o que está por trás aí é a mão da ganância. E sobre neoliberalismo? Existe o liberalismo e o neoliberalismo. Se você perguntar o que é neoliberalismo, é a mesma coisa de liberalismo. O que é que ocorre? O neoliberalismo vai ser uma nova forma de liberalismo, considerando que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o estado de bem-estar social, que era o estado máximo, que tinha muitos direitos, os trabalhadores tinham mais direitos, o Estado tinha uma responsabilidade social. E aí, com as crises do capitalismo, os capitalistas liberais vão defender a volta ao Estado liberal, como começou, por exemplo, com as revoluções industrial e francesa, onde o mercado ele era dono de tudo. E aí, com as crises do capitalismo, com as guerras, por exemplo, vamos ter a defesa, principalmente de um grupo de teóricos liberais, que vão defender a volta ao liberalismo como era de fato. Isso significava o quê? A defesa da propriedade privada, o processo de privatização das estatais e, consequentemente, o Estado mínimo. Então, é a volta aos princípios liberais por meio da privatização das estatais e consolidando o Estado mínimo. O neoliberalismo ele defende o Estado mínimo, significa diminuir ao máximo possível a responsabilidade do Estado perante os serviços essenciais, como a saúde, educação, segurança e previdência. Na lógica liberal, o mercado agiria de modo a atender a todos. Na prática, o que é que nós temos, pessoal? Com a diminuição do Estado, na verdade, o trabalhador que recebe uma miséria, ele não vai ter como pagar, por exemplo, escola, serviço de saúde, segurança, previdência. Então, como que fica? O trabalhador fica à mercê, né? À mercê da vontade, da boa vontade dos governantes. O Estado mínimo ele é o desmonte na prática do Estado em relação à necessidade da maioria, porque o trabalhador, sem ter como pagar a previdência privada, segurança, saúde, educação, então ele não vai ter condição digna de vida. É isso aí, sobre o Estado capitalista liberal, o liberalismo e o neoliberalismo. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever, de dar um like, de também comentar e de divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais.